chegou um pouco adiantado hoje. Ah, eu não consegui ficar parado. Desde quando? Desde que liguei pro meu pai essa semana. Você nunca tinha mencionado seu pai antes. Porque eu não tenho muito o que mencionar. Hum. E ainda assim você chegou uns minutos adiantado depois de ligar pra ele. André, a gente ficou uns 12 minutos no telefone. Ele me contou do trabalho, eu contei do meu. Ele falou que estava orgulhoso de mim. E quando eu desliguei, eu fiquei com uma raiva. Eu não sei como eu consigo explicar ela. Uma raiva. É isso. Você ficou com raiva do quê? Aí é que tá. Eu não sei. Ele não fez nada de errado. Raiva ela não precisa ter algo errado pra aparecer. Na verdade, ela precisa de verdade. Meu pai sempre foi um homem correto. Trabalhou a vida toda, nunca faltou com nada, não bebia, não sumia, estava lá. Só que estar lá fisicamente e estar presente são coisas totalmente diferentes. E eu só fui entender isso agora, tantos anos depois. O que você sente que faltou? Ele nunca me perguntou como eu estava. De verdade, era sempre sobre o que eu tinha feito, o que eu ia fazer, o que eu tinha conquistado, nota boa, orgulho. Trabalho novo, orgulho. Promoção, orgulho. Mas se eu estivesse no chão, ele não sabia o que fazer comigo. Ficava desconfortável, mudava de assunto. O que você aprendeu com isso? Que sentimento incomoda. Que homem que funciona não precisa de colo. Que o valor de um homem não está no que ele produz. Você não aprendeu isso. Você foi treinado pra isso. Existe uma diferença enorme entre aprender e ser condicionado. Aprender implica escolha. O que você viveu foi uma pedagogia silenciosa, repetida todo dia, sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. Seu pai não precisou te falar, não demonstre fraqueza. Ele só precisou ficar desconfortável cada vez que você tentou demonstrar. O corpo de uma criança registra isso antes da linguagem. Você não decidiu ser assim, Eduardo. Você sobreviveu sendo assim. E eu não quero ficar culpando meu pai por Eu não isso. tô pedindo que você culpe ele. Tô pedindo que você enxergue. A culpa é uma emoção que paralisa. E a clareza é uma ferramenta que liberta. Você pode entender a origem de algo sem transformar isso em julgamento. Seu pai provavelmente foi treinado da mesma forma pelo pai dele. A gente chama isso de herança emocional. E herança a gente pode receber ou pode escolher quebrar. Eu lembro que ele ficou emocionado quando eu era criança uma vez. Quando meu avô morreu, eu lembro que ele começou a chorar na sala e ele acabou saindo. Foi pro quarto. E quando voltou, estava completamente normal, como se não tivesse acontecido nada. Eu tinha uns 8 anos e eu lembro de pensar: é assim mesmo que funciona. Veja se faz sentido. Então você passou os anos
seguintes praticando esse desaparecimento. Sabe o que é mais assustador nisso tudo? Não é que você aprendeu a suprimir a emoção. É que você aprendeu a se orgulhar disso. Você internalizou a armadura tão completamente que passou a chamar isso de caráter. Eu sou assim. Não, Eduardo. Você foi moldado assim. E existe uma parte de você, a parte que chegou adiantado hoje, a parte que ficou com raiva inexplicável depois de 12 minutos com o pai, que ainda tá esperando por outra possibilidade. André, eu tenho medo de que se eu abrir isso, não vai ter fundo. O que você quer dizer com isso? Que se eu começar a sentir de verdade, tudo que eu não senti vai ser um buraco sem fundo e eu vou cair e não vou conseguir parar. Esse medo ele é real. E eu vou te dizer algo que provavelmente vai soar meio duro. Você já tá no buraco. Só que você construiu um escritório lá dentro. Você decorou o fundo do poço e começou a chamar de cobertura. O que te mantém no buraco não é a ausência de saída. É a convicção de que você tá bem onde você tá. Você falou na semana passada que eu desaprendi a linguagem da conexão. E essa semana eu tentei. Fui jantar com a Mariana de novo. A mulher das duas jantadas. A mesma. E dessa vez eu tentei não calcular, sabe? E foi muito diferente. Ela falou de um negócio doloroso que aconteceu com ela na infância. E ao invés de eu mudar de assunto ou dar qualquer resposta prática, eu fiquei em silêncio e disse que eu sentia muito. Simples assim. E ela ficou me olhando de um jeito diferente, um jeito que eu não sabia muito bem o que fazer. O que tinha nesse olhar? Reconhecimento. Como se ela tivesse me visto de verdade pela primeira vez na vida. É o que você sentiu. Quase me levantei e fui ao banheiro. Mas não fui. Isso já é bastante coisa. Parece pouco. Parece pouco porque você não entende o tamanho do que você estava evitando. Ser visto de verdade por alguém ativa exatamente o mesmo lugar que perder alguém de verdade. É o mesmo sistema. Igualzinho. Por isso você queria fugir. Não porque o momento estava errado, mas porque o momento estava certo. Você tá tão acostumado a associar profundidade emocional com o que vem depois, a perda, a dor, o chão saindo, que seu sistema nervoso ele trata a intimidade como uma ameaça. Você quase foi ao banheiro porque uma mulher te olhou como se você fosse real. Pensa nisso. Pô, quando você coloca dessa forma, parece absurdo. Parece absurdo porque você tá tendo clareza. E clareza sobre um padrão antigo é o primeiro passo para não repetir esse padrão. Mas tem uma coisa que eu não consigo resolver, André. Eu fico me perguntando se eu não sou capaz de oferecer o que alguém precisa. Não é nem medo de perder, é medo de decepcionar, de não ser suficiente. Agora sim.
Agora sim a gente chegou num lugar. Fala mais. Eu tenho essa sensação de que eu sou bom em ser útil. Sou bom em resolver problemas, em estar presente de forma funcional. Mas quando alguém precisa de mim, e emocionalmente falando, de verdade, eu não sei se tenho o que entregar. E aí eu prefiro deixar a situação não chegar nesse ponto do que decepcioná-la quando ela chegar. Você está descrevendo um dos mecanismos mais sofisticados de autopreservação que existe. Você não está evitando outra pessoa, você está evitando a descoberta. Porque enquanto você nunca se expõe completamente, você nunca confirma o que tem. Que no fundo, você não é o suficiente. Então você mantém a dúvida em aberto, para nunca precisar encarar o veredito. E se o veredito for que realmente não sou? Se o veredito for que você realmente não é, então você vai ter aprendido algo verdadeiro sobre si mesmo e vai ter podido trabalhar com isso. Mas eu vou te dizer o que eu vejo da cadeira onde eu tô. O homem que tem medo de não ser o suficiente emocionalmente não é o homem que não tem nada a oferecer. É o homem que tem tanto a oferecer que não sabe como carregar. O vazio não questiona se é suficiente. Quem questiona é quem sente o peso do que guarda. Meu pai nunca me disse eu te amo. Eu sei. Não literalmente nunca. Uma vez ou duas, em formaturas, com voz travada, rápida, quase em forma de tarefa. Mas no cotidiano não. E eu nunca percebi o quanto isso me custou. Pelo menos não até agora. Eu acho que eu passei a vida tentando ser amável de uma forma que não precisasse ser dito. Ser útil o suficiente, ser eficiente o suficiente, ser inabalável o suficiente, para que o amor viesse como consequência do meu próprio desempenho. E você construiu relacionamentos inteiros em cima dessa lógica. Você não está procurando conexão, Eduardo, você procura a aprovação. E como você, ao longo do tempo, aprendeu que a aprovação vem de resultado, você transformou suas relações em apresentações de desempenho. Você não se mostra. Você se entrega. Você não se conecta. Você performa. E o trágico é que as pessoas ao seu redor, elas ficam sem saber quem você é de verdade. Porque você mesmo ainda tá descobrindo isso. E isso cansa muito. Você performar o tempo todo gera uma exaustão profunda. Não é fraqueza estar cansado disso. É sabedoria. Finalmente perceber o preço. E o que eu faço com meu pai agora, André? Com toda essa raiva? Você não faz nada com ela agora. Você simplesmente reconhece. Raiva não resolvida vira o que você foi por anos. Controle. Raiva reconhecida vira informação. E ela tá te dizendo algo que você nunca se permitiu dizer em voz alta. Que você queria ser visto por ele. Que você precisava mais do que orgulho por desempenho.
que havia um menino ali que queria que um pai perguntasse como ele estava. E não se ele tinha feito alguma coisa e o que ele tinha feito. Essa raiva não é contra o homem que seu pai é hoje. É a dor do menino que você foi e que nunca teve espaço a existir. Eu nunca pensei em mim como um menino que precisava de alguma coisa específica. É porque você se torna um adulto muito cedo. Crianças que crescem em ambientes onde a emoção é inconveniente aprendem a se tornar adultos antes de terminar de ser crianças. Você terceirizou sua infância para virar competente. Minha competência te protegeu, mas também te isolou. Te isolou de uma parte de você mesmo que ainda existe, que ainda quer, que ainda precisa, que ainda sente falta. Isso soa tão infantil. Parece. Parece porque você foi ensinado que necessidade é fraqueza. Mas a necessidade é a humanidade. Todo ser humano precisa de vínculo, de reconhecimento, de ser visto. Isso não é defeito. O problema não é que você precisa. O problema é que você passou décadas se punindo por precisar. Eu liguei pro meu pai essa semana e ele disse que estava orgulhoso de mim. Mas eu fiquei com muita raiva. Mas agora eu acho que eu sei o porquê. Por quê? Porque eu não quero só o orgulho. Eu quero que ele me pergunte como eu estou. Muito bom. Muito bom. E talvez, só talvez, seja hora de você falar isso pra ele. É. Vai ser muito difícil essa conversa. Provavelmente. Mas você não vai fazer essa conversa pra consertar isso. Você vai fazer essa conversa pra se libertar de esperar que ele adivinhe o que você quer. Às vezes, crescer emocionalmente é parar de esperar que o outro mude e começar a falar o que você precisa. Mesmo que tarde, mesmo que doído, mesmo que você não tenha uma garantia de resposta. Cara. E eu cheguei aqui achando que meu problema era com mulher, com relacionamentos e com controle emocional. E é. Só que o fio que tudo isso, que puxa tudo isso, não começa com um relacionamento adulto. Começa num quarto, com uma criança de 8 anos de idade, onde um menino aprendeu que sentimento incomoda. Você não é quem você é por acidente, Eduardo. Você é quem você é por sobrevivência. E a diferença entre quem você foi e quem você pode ser tá numa pergunta muito simples. Você ainda precisa sobreviver? Ou você pode finalmente começar a viver? E como eu faço isso? Você tá fazendo agora. Vir aqui, ficar na cadeira em vez de ir pro banheiro quando a gente olhou de verdade. Reconhecer a raiva em vez de arquivá-la. Isso é viver. Não é dramático. Não é grandioso. É pequeno e assustador e real. O real é o que você evitou a sua vida inteira. Até semana que vem, André.
semana que vem.